Oi, eu sou Luciana, Luli Brasil, e hoje vamos para o capítulo 7, Buying a House, comprando uma casa. No vídeo anterior, a gente viu capítulo 6, obviamente, My House. E agora, seguindo a regra, vamos para comprando a casa, né? Então, 47. Eu poderia ter feito o contrário. Primeiro o comprando a casa e depois é que tinha sua casa. Mas vamos lá. Vamos começar pelo presente simples, as regras do presente simples. Present Simple Tense Rules, né? Regras do presente simples. O capítulo é Buying a House, mas nele temos os... Eu nem falei o que era que ia ter nesse capítulo 7. No capítulo 7 teremos verbos de ações do presente simples. Aí vocês vão poder treinar os verbos, né? Fazendo frases usando o verbo, que é bom você sair aprendendo outro verbo, né? Diálogo, comprando a casa, real estate, aí eles falam real estate. Expressões do real estate, que é o corretor, uma turma que eu sinto muito, eu tenho amigos que são corretores, mas eu já fui enchida demais com o corretor. Kind of habitations e exercise and practice. Então, serão algumas páginas, mas esperamos que corra tudo certo bem. Ou tudo muito bem, né? Então, a regra do presente é que o verbo só muda na terceira pessoa do singular, como tem a explicação aí escrita, mas eu prefiro falar. A terceira pessoa do singular não sou eu nem é vocês. É ele ou ela, ou objeto qualquer, um animal, um bicho que você não sabe se é ele ou ela. Então, it, que pode também ser uma situação, pode ser um sentimento. Então, o it substitui tudo que não for, que tiver gênero masculino e feminino, ok? Então, vamos lá. Não usa it para a pessoa, já vou avisando, né? Então, todo verbo, exceto os modais, e o verbo to be, ou somente be, tem uma forma diferente de conjugar a terceira pessoa. Essa aqui está meio estranho, assim. Só os modais não tem isso. O verbo modal não segue essa regra. Então, os demais seguem, bora lá. Então fica mais fácil assim. Então você tira o to para conjugar os verbos. E aí, primeira regra, o verbo to have, não, ele foge a essa regra porque ele é um verbo irregular. Então, ele começa como have, mas na terceira pessoa ele perde o VE, né? Perde o VE e recebe o S, entendeu? Então, o verbo have, no sentido de ter, possuir, ele a terceira pessoa do singular é he, she, it. As demais pessoas do discurso, que são eu, I, you, we e they, são todas iguais, né? Mas he, she, it, no presente, eu vou explicando, no presente, no passado e no futuro, todo mundo é igual. Mas no presente, he, she e it mudam na conjugação. A conjugação fica diferente. Então, o verbo to have, como todos os verbos regulares, perde o to, né? Porque o to indica infinitivo, mas também vai perder esse v na terceira pessoa. Então, vai ficar he has, she has, it has. Ok? Ou também, na negativa, has not,
ou hasn't. E para fazer o passado com o verbo to have também é como o verbo to be. Ele aceita que você pegue o verbo e coloque antes do sujeito. Então fica has she, has it, já o are you, he, is they, are you, we, they, fica have not, que é o negação, ou haven't. E a parte contraída deles existe também his, mas aí nesse caso você vai ter que botar o got, his got, né? Ele tem, para a pessoa não ficar achando que é o verbo to be, mas ele é a forma contraída dele, she's got, is got, ok? She's got. E já aqui não, aqui você já não tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque não vai causar dúvida. I've, you've, we've, they've, ok? Mas se quiser botar o got no final, pode botar. Mas é desnecessário porque eles não confundem. Não tem como você confundir I have com outra coisa, I've com outra coisa, ok? Então, eu tenho ou eu não tenho, você tem ou ele não tem, ela tem, eles têm, nós temos, né? Então, o verbo no singular, na terceira pessoa do singular, tem essa regra. Então, você pratique para não esquecer, porque já explicando parece confuso, imagine você sem praticar. Então, primeira regra, o verbo to have, na terceira pessoa do singular, fica has, ok? No presente, ele fica have sem o to só serve para dizer cantar, falar esse R no final. Mas sem o R no final, você tem o verbo have, que é para eu, tu, ou vocês, ou né, plural, nós e eles ou elas, plural. Verbo to go e to do, acrescenta-se o, os verbos terminados em o, ss, ch, sh e x, adiciona es no final, né? Para fazer a terceira pessoa. Exemplo, she does everything to hurt. Ela faz tudo para machucar. Ela faz tudo para machucar. Aí se não for ela, for elas. Julia and Ana são elas, não é só ela. Então são they, é igual a they, né? They, porque é duas pessoas. Do everything to hurt. Okay? Elas fazem tudo para machucar. Então você tem aqui, se for ela sozinha é does. Se for elas, do. Ok? Se for ele, does. Se for eles, do. Se for eu, do. Se for nós, do. Ok? Se for o cachorro, does. Ok? Porque é um cachorro, dois cachorros. They é do. Ok? Bora lá. Então, plural é igual a eu, nós, eles, né? Se for
singular, botar ES no final. Então, adiciona-se ES no final de verbos terminados em O, mas é no presente. Lembrando que estamos no presente. No passado e no futuro não muda. O have no futuro vai ser have mais uma partícula. Ok? A partícula é will ou going to have. Ok? Bora lá, mas a gente vai ficar no presente. Então, go e do, pass, que é SS, que é passar, CH é teach, verbo to teach, ensinar, SH to wash, lavar, e fix, consertar, que é com X. Temos aí então, terminando, acrescentar S. Se o verbo for terminado em Y, mas ele vem logo depois, o Y vem logo depois de vogal, só acrescenta S no final. Mas se o Y vier logo depois de consoante, ele está com o valor de vogal. Então, neste caso, ele vai tirar o Y e vai colocar o I e vai acrescentar S. É S no final. Então, exemplo, he watches TV. Eu não sei porque eu dei exemplo, não tem nenhum Y aí nessa história. Sinceramente, viu? Eu não sei de onde é sai. Acho que é o exemplo desse aqui. Vou dar um exemplo com o Y, bora lá. He fries egg every morning. Ele frita ovo toda manhã. For his breakfast. For his breakfast. Para o café da manhã. Para seu café da manhã. Ele frita ovo toda manhã para o café da manhã, ou de jejum, você que escolhe café da manhã dele. Ou você também pode botar seu café da manhã. Mas é porque pouca gente fala assim, mas eu vou botar aqui que é o correto, né? Para seu café da manhã. O seu no sentido dele, né? Ok? E se fosse nós? We fry egg for our breakfast. Então, nós fritamos ovos. Precisava esse we maiúsculo aqui. We. Nós fritamos ovos toda manhã para nosso café da manhã, ok? Então, o verbo, lembrando o verbo, esse verbo geralmente é usado, geralmente, né? Não quer dizer que é só nessa situação, em cotidiano, coisas que você faz todos os dias, então é o presente indicativo. Eu durmo, eu como, eu durmo, né? Então, positive sentences, sentenças positivas, temos o sujeito, a conjugação do verbo no presente simples e o objeto. Por exemplo, you walk to work every day. Você anda, ou eu ando para o trabalho todos os dias. Aqui podia ser you, we, they, né? Porque é igual. Mas ela é walks. Sobrou essa aqui, viu? Era só um S. Então, esse S aqui no final é para os demais verbos, todos os demais verbos que não terminam. Se o verbo não termina em SS, CH,
SHX, se ele não termina em Y depois de consoante, então aí todas as outras formas acrescenta S no final, são verbos regulares, né? Por exemplo, o verbo termina em L, por exemplo, to tell, dizer. Então, se ele termina em L, não tem nenhum L aqui nessa história, então você acrescenta o S no final do verbo. Ok? Todos os outros verbos, por exemplo, o verbo termina em make, que é fazer. He make, ele faz arte. Bernie, que ela faz arte. Bernie makes art. Bernie makes art. Ok? Eu posso substituir o nome Bernie por she makes art. Ok? Vamos dizer aqui outro canal que eu assisto. Josie. Quem mais? And Hana Mizuki make, porque elas não, cook. Então, Josie e Hana Mizuki cook. Por que não é cooks? Porque são duas pessoas, então elas cozinham, né? Outra pessoa. Jailson and... Quem mais? Jailson and José Roberto speak about plants. Então, Jailson e José Roberto falam de plantas. Eu me esqueci também, outra pessoa que fala de plantas é o John, do John, Jailson, John and José Roberto speak about plants. Então, o Jailson, o John e o José Roberto falam de plantas. Se eu estivesse falando de uma pessoa só, eu diria he. Por exemplo, Josie também fala de plantas, speaks about plants. Josie fala de plantas. Okay? Por exemplo, John usually speaks about pepper. João, usualmente, fala sobre... Eu vou botar aqui para vocês saberem. From heirloom reviews usually speaks about pepper. Geralmente fala de pimenta. Quem mais? Bora lá aqui. Junior Kimura. Vive em Japan. Junior Kimura mora no Japão. Ele não está lá só, ele mora lá a vida toda. Então, é o cotidiano dele. Junior Kimura mora no Japão. Bora lá. Vasha Sharma is, que é o verbo to be, from India. Okay? Vasha Sharma is from India.
Tem outra também, mas eu me esqueci o nome dela. É assim, que eu não falei, desculpa aí que eu não usei como exemplo, mas é isso. E como é a forma negativa? Então temos aqui I walk, então you, we, they walk, e assim por diante. Forma negativa usa o do, quando você não tem o have, ou o has, ou to be. Então, na ausência do verbo to be e do verbo to have, você nos outros verbos, com os outros verbos que não seja o verbo to be, nem o verbo, deixa eu tirar isso aqui, todos os verbos que não sejam o verbo to be, nem o verbo to have, você vai, verbos regulares, não estamos falando de modais. Modais vocês já viram, não tem a ver com eles. Então, você usa o verbo to do nos verbos regulares, quando você quiser fazer a negação e a interrogação. Por exemplo, quando você quer afirmar também, eu faço isso assim. Assim a pessoa diz, do you watch, você assiste muito YouTube? Yes, I do. Sim, eu assisto. No, you don't watch YouTube. Yes, I do watch YouTube. Né? Então, do you watch YouTube videos? Você assiste vídeos no YouTube? Yes, I do. No, you don't. Não, você não assiste. Yes, I do watch videos in YouTube. Eu estou afirmando, yes, I do watch YouTube. Então, é só repetir esse do aí mesmo, sabendo que eu já tinha falado watch antes na pergunta, que não precisa repetir a pergunta quando você responde na vida real. Você não faz isso, não precisa. Do you watch YouTube videos? Yes, I do. Não precisa dizer yes, I do watch YouTube videos. Você assiste vídeos no YouTube? Sim, eu assisto. Nessa que você responde. Então, no inglês é a mesma coisa. Então, bora lá. Do you watch YouTube videos? YouTube é letra maiúscula, que é nome próprio. YouTube videos. Do you watch YouTube videos? Sua vez de falar, de pronunciar. Yes, I do. No, you don't. Podia ser no, you do not. Tem gente que fala do not. You do not. Também pode ser assim. No, you don't. Então, no, you do not. Yes, I do watch videos in YouTube. Porque a pessoa quer enfatizar na resposta. Não precisava responder isso tudo aqui. Mas a pessoa quis dar uma ênfase naquilo ali. Ok? Don't you você não assiste, né? Don't you, ou podia ser don't you watch o assunto era esse. Ou se você começou a conversa, don't you watch YouTube videos in YouTube? Tem gente que diz at, eu prefiro ir, mas tem gente que fala at, tanto faz, porque quando você fala o seu e-mail é at, aquele símbolo at, que símbolo eu estou falando? Esse símbolo aqui, at, significa at. Ok.
esse símbolo aqui que eu falo underline, isso aqui é underscore. Eles chamam underscore. Ok? Então vamos lá. Então, a minha explicação foi basicamente o que tem aqui. A forma negativa é do, not ou don't. Né? E a pergunta, WH mais do mais sujeito. Por exemplo, como eu falei. When do you wake up? Quando eu acordo? Quando você acorda? When does he wake up? When does he eat? Or what does he eat in the morning? O que é que ele come de manhã? Where, que eu já falei desse where do you work? Where do you work? Okay? Okay? Free time activities, atividades de tempo livre. Free time. The time when you are not working. Então, o free time é o tempo que você não está trabalhando. Free time pode ser também tempo de lazer. What do you do in your free time? What? Você pode dizer what e não dizer o T. What do you do in your free time? Tudo faz. Se você disser what em vez de dizer what, tá tudo bem. Se quiser dizer what do you do, tá aqui a pronúncia. What do you do in your free time? O que é que você faz no seu tempo livre? General free times activities. Atividades, lembre que o adjetivo vem antes e o que estamos falando é aqui disso aqui, de atividades. Então, general, atividades gerais de tempo livre, né? Então, go to the cinema ou go to the movies. Aqui eles falam movies, eles não falam cinema, eles falam movies. Algumas categorias de filmes, comedy, drama, comedy, vocês sabem, comédia, drama, horror, que é filme de terror, eles falam horror. Thriller é suspense. Action, ação. Science fiction, que é sci-fi, science fiction. Fantasy, fantasia. Documentary, and musical. Para lá. Watch TV. I watch TV in my free time. What do you watch? O que é que você assiste? Alguns programas de TV. Bora lá, alguns programas de TV. The news. Você fala news. Não é news, não. É news. Embora tem países que falam news, viu? Então, se você falar news, o povo vai entender. The news, soap opera. Aqui no Canadá, vou dizer para vocês, as novelas não têm fim. Meu Deus, tem 3 novelas. Young and Restless, que é dos Estados Unidos, mas passa aqui. Days of Our Lives e ER, que é emergência. Lindo, eu não assisto nenhuma. Vai lá. Antigamente tinha outras, que era Little House in the Prairies, que era Pequena Casa nas Pradarias. Eu acho que era canadense a novela. E outro, que se vocês quiserem assistir, tem no YouTube. E vale a pena assistir para praticar a pronúncia. Você bota uma legenda e praticam. É o North of 60. North, que é o extremo frio, por isso que é North of 60s.
Cadê, minha gente? 60s. Eu acho que é assim que se escreve. É uma série sobre nativos, só que eles falam da vida realmente como é, dos preconceitos que eles passam, das dificuldades, como tem que ir uma luta para os meninos, não, os adolescentes não ficarem marginalizados, eles não querem que eles saiam dali daquela região. Então, é uma coisa para assistir. E é uma soap opera, mas já terminou porque acho que teve pouca audiência, né? Mas eu assisti do começo ao fim. Eu peguei no YouTube. Então, Criminal Investigation Dramas, Criminal Investigation Dramas. Drama da investigação criminal. Faltou um M aqui. Medical dramas, dramas médicos que hoje em dia eu não estou gostando porque não estão mostrando o drama mesmo como antes mostravam. Estão mostrando mais drama do que situação médica. Não é mais médico mesmo, né? É ficção. Reality TV, que é aquele reality show, né? Que tem aquele... vou fazer um exame de DNA, essas coisas, né? Situation comedies, que é o sitcom. Situations comedy, que era aqueles shows como Vicky, como o Príncipe de Bel-Air, que é o Will Smith, que era sitcoms. Era família com piada, né? Talk show, né? Talk shows, que é aqueles que é como o Gil Soares, né? E outros. O The Night. Documentários. Cartoons são os desenhos animados. Game shows, que é aqueles como aqueles de torta na cara, né? Game shows. Mas esse não tem game, como Family Feud aqui tem. Family Feud. Sports programs. Movies. Political programs, eu detesto. Religious programs, também não gosto. Né? Então, bora lá. The news. Soap operas, criminal investigation dramas, medical drama, pode botar no singular, eu botei que é os programas, né, no plural. Reality TV. É para pronunciar, viu? Eu tô falando porque eu tô repetindo agora para você falar. Situation comedy. Comedy. Tem um O aí, mas só é um comedy. Ou sitcoms. Talk shows. Fala aí. Cartoons. Game shows. Sports programs. Movies. Political programs. Religious programs. Spend time with family, que é outra atividade que você pode fazer. Spend time with family, eu passei. Passar o tempo com a família, né? Go out with friends. Go out with friends. Aqui é with, com, né? With friends. With significa com, né? Hang out é um verbo só, que é sair, no sentido de passear com alguém. Então, tô por aí. Hang out with the friends. Surf the internet.
Eu gosto in the internet, but eles botaram surf the internet. Play video games. Play video games. Vocês sabem qual é o meu passatempo, né? Não é videogame. Videogame é com o Junior Kimura. Play a musical instrument. Play a musical instrument. Listen to music. Listen to music. Read. Eu gostava de ler, mas agora faz tempo que eu não estou lendo. Eu estou lendo agora. Write. Também gostava de escrever. Write. Go to the park. Go to the park. Ir ao parque. Go to cultural locations and events. Go to cultural locations and events. Go shopping. E as compras. Cook. Isso aí é com Hana Mizuki. Cook. Também tem a Star da Itália. Study something. Study something. Art and crafts. Art and crafts. Tem uma pessoa que eu entrei no canal dela que ela gosta também de fazer. Também tem a Bernie, gosta de Art and Crafts, que é o que a gente chama Art Crafts. Art and Crafts é arte, tem gente que fala Art Crafts, como se fosse uma palavra só. Gardening. Gardening não é minha praia, mas tem gente que gosta. Gardening, que é jardinagem. Exercise and play a sport. Exercise and play a sport. Eu até que gostaria, né? Voltar para natação, para perder peso. Sports. Sports. Usa-se o verbo to play no sentido de jogar, tocar, brincar. To do, fazer algo, fazer alguma coisa. To go, ir. Ok? Para se referir-se a esporte. Usa-se play, do ou go para se referir a esporte. Por exemplo, he plays football. She does gymnastics. Eu já fiz ginástica, mas eu tenho pé chato. O professor disse, infelizmente, não dá certo. We go snowboarding every winter. Mentira, nunca fui. Snowboarding é aquela esquiar no gelo com a prancha. Deus me livre, tem tanta gente que já caiu e meteu a cabeça. Mas essa é como prancha de skate, só que sem as rodas. Play sport, jogar esporte. We used to play for the following sports. Nós costumávamos jogar para os seguintes esportes. Futebol, rugby. Rugby é um jogo britânico, eu não sei não, parece que é com taco, sei lá, não sei não, faz de conta que eu nem... Soccer é o nosso futebol, né, o futebol que joga no Brasil é o futebol britânico. Netball, que é um jogo rápido, habilidoso, que é jogado numa quadra, que é dividido em 3 seções, a bola redonda, que é aproximadamente do mesmo tamanho de uma bola de futebol. O objetivo é conseguir tantos gols. A bola pelo anel, tem que passar a bola pelo anel. Um anel netball é semelhante a um anel de basquete, mas não tem um encosto. Não sei, mas netball é uma novidade para mim. Cricket é jogado em uma grama oval com uma altura no centro
É jogado com uma pequena bola dura e um bastão de madeira semelhante ao beisebol. Beisebol, vocês sabem como é o beisebol? Basquetebol, wheelchair basketball. Para quem não sabe, existe wheelchair basketball. Já assisti em Maceió, Alagoas, Brasil. É um basquete com cadeira de rodas. Há muita queda. Bora lá. Do sport. We used to do for the following sports. Nós costumamos fazer os seguintes esportes. Gymnastics, eu costumava fazer ginástica olímpica. Martial arts, eu fazia judô. Karate, kung fu, tai chi, judo, kendo, capoeira, taekwondo. Você usa o do, né? Então, I used to do judo. Go sports e para o esporte. Então, estou explicando para você quando é que usa o go, quando é que usa o play. Então, I used to go swimming, por exemplo. Eu costumava nadar em competição também, mas não gostava não, que eu só ia tonta. Então, go swimming, go snowboarding and snow skiing, snowboard ou esquiar na neve. Hang gliding, voo de asa delta, Deus me livre, Jesus Cristo. Skydiving, jamais, aí é que eu não vou mesmo. Skydiving and parachuting, skydiving e parachuting, mergulho no ar e paraquedismo. Deus é mais. Horse riding, pior ainda. Horse riding, eu tenho um cavalo e não sabia montar. Eu sabia andar de carroça, mas montar no cavalo, já montei. Que tem na abertura de alguns vídeos meus aí. Mas não sei não. Bora agora para o diálogo. Vamos. Então, buying a house. O que é que tem a house a ver com esses dados? É outro assunto. Bora lá. Real estate agent Mr. Medeiros, que é meu marido. I'm Dustin Patrick, que não sei para que eu botei esse nome que eu nunca vi. Call me Dustin, for sure. Com certeza, eu não vou chamar uma pessoa com esse Batwick. Please, nice to meet. Call me. Esse please é porque ele pediu para chamar ele pelo primeiro nome. Que o povo tem mania de chamar pelo último nome aqui. Nice to meet you, sir. Então o agente disse para o Mr. Medeiros. Mr. Medeiros, I'm Dustin Patrick. Call me Dust. Dustin. É Dustin? Não, é Dustin. Please. Nice to meet you. Deixa eu sublinhar aqui para vocês verem. Mr. Medeiros, I'm Dustin Patrick. Call me Dustin. Please. Nice to meet you. Please. Sir, senhor. A tradução está aqui embaixo. Nice to meet you too. É a resposta que você dá quando alguém diz nice to meet you. Mesmo que você não entendeu nada, você diz nice to meet you too. I'm going to show you a condom. Não é um condom, camisinha não, é um condom apartamento, viu? Condomínio. Though you want a house. Embora você queira uma casa, que tem. É por isso que eu não gosto de corretor de. Olha, você pediu para ver uma casa, aí o cara vai mostrar um condomínio. That condo is completely accessible for handicap. Esse condomínio é completamente acessível para cadeirantes, né? Porque o Medeiros que eu estou falando aqui é meu marido. I hope the condom fee is not too high. A primeira coisa quando você vai olhar um condomínio é pensar a taxa, fee, a taxa de condomínio, né?
Condom fee. Taxa de condomínio. Eu espero que a taxa de condomínio não seja muito alta. Mr. Medeiros, this is an impressive place in a good price, and it's all included. Já sabe que é uma facada essa Condom Fisa. Senhor Medeiros, este lugar é um lugar impressionante. E tem um bom preço e tudo incluído. Tudo incluso. Já botei aqui, ó. Well, I'm sure it's impressive. I'm sure it's an impressive. Tá vendo aqui esse an, porque tem o in aqui logo depois. Então você usa an, o artigo é definido uma, quando você tem uma palavra começando com vogal ou som vocálico. Well, I'm sure it's an impressive, but the heat is right on the way to the balcony. Isso aqui aconteceu de verdade. Por isso que eu coloquei no diálogo aí. A gente foi olhar esse condomínio do diálogo e para ir para o balcony é a varanda. Tinha um aquecedor bem no meio do caminho. Aí ele não ia, né? Ele não disse que era todo completamente acessível para cadeira de roda e ele não podia ir para a varanda. Então não é acessível. Não venha com uma conversa dessa para mim. Bora lá. Sure, but you can get on the balcony by the outside, and also if you need to, you can make some changes. E essa é a conversa, né? Depois que viu a merda que fez. Então, sim, mas você pode ir para o balcony pelo lado de fora. Se você precisar, você pode fazer algumas mudanças. Sure. Já diz. Where is the bathroom? Where is the bathroom? Que um cadeirante precisa saber se o banheiro é acessível também. Se não, meu filho, pode parar por aí, eu vou me embora. Here it is, sir. It's impressive amount of space and storage with an absolute bright and sunny floor plan. It helps you to save electricity because its main floor patio allows, for a second entrance and faces west for maximum sunlight all year round. Traduzindo tudo isso. Aqui está, Senhor, sua impressionante quantidade de espaço e armazenamento com um piso plano absolutamente brilhante, ensolarado, ajuda a economizar eletricidade porque é piso principal, que é o térreo, né? Do pátio, permite uma segunda entrada e de frente para o oeste para a luz solar máxima durante o ano todo. That's a great point. That's a great point. Esse é um ponto bom. Pet-friendly building, que é um lugar que aceita animais de estimações. With the board approval, com a aprovação da direção. Então, já não estão muito... And the condo fees are only $313 a month, including big items like heat, water, and cable TV. Really, for immediate
occupying. The furniture will be here like it is. Esse prédio é amigável com animais, aceita animais de estimação com aprovação da direção. Que não pode ser qualquer animal de estimação. E a taxa de condomínio são só 313 por mês, incluindo grandes itens como aquecimento, água e TV a cabo. Pronto para imediata ocupação. A mobília vai ficar aqui como está. Holy moly, that's really impressive! Holy moly, that's really impressive! I'm going to talk to my wife and call you later. Holy moly, that's really impressive! I'm going to talk to my wife and call you later. Eu já tinha mudado na mesma hora. Por que é que uma coisa tão boa sentada vazia? Tem que ver, viu? Fine, I'm sure she will love this place and it's great price. It's a great price. See you. Thanks for your attention. De novo, fine. I'm sure she will love this place and it's a great price. See you. Thanks for your attention. You are welcome. See ya. See ya. Que é see you, né? See ya. Ok. Então vamos pronunciar para terminar esse diálogo, né? Então, vocês viram que eram diálogos longos, mas é assim, o vendedor tem que ficar conversando no seu pé do ouvido. Ixi, a casa está estrelando, mas é por causa do aquecedor que fica estrelando. Então, Mr. Medeiros, I'm Dustin Patrick. Não tem problema se falar errado o nome da pessoa não, viu? Call me Dustin. Please. Eu podia falar esse please junto, porque ele está dizendo assim, por favor, me chame de Dustin. Então, Mr. Medeiros, I'm Dustin Patrick. Call me Dustin, please. Nice to meet you, sir. Nice to meet you, sir. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Geralmente aperta a mão nessa hora, viu? I'm going to show you a balcony. Desculpa. I'm going to show you a condom. Do you want a house? That condom is completely accessible for handicap. Eu acho que eu escrevi handicap errado, era handicap. Quer ver? É mesmo? Bora lá. Bora lá, de novo. I'm going to show you a condom. Do you want a house? That condom is completely accessible for handicap. De novo. That condom is completely accessible for handicap. Tem dois C aqui. Então você diz accessible, como se fosse um K. Ok. I hope the condom fees is not too high. I hope the condom fee is not too high. Mr. Medeiros, this is an impressive place in a good price.
And it is all included. And it's all included. Well, I'm sure it's unimpressive. But the heat is right on the way to the balcony. But the heat is right on the way to the balcony. Sure, but you can get on the balcony by the outside. Sure, but you can get on the balcony by the outside. Sure, but you can get on the balcony by the outside. And also, if you need, you can make some changes. And also, if you need, you can make some changes. Sure. Where is the bathroom? Sure. Where is the bathroom? Here is, sir. Here it is, sir. It's impressive amount of space. And the storage with an absolutely right and the sunny floor plan. It helps you to save electricity. Bora lá, de novo. Here it is. It's impressive amount of space and storage with an absolutely bright and sunny floor plan. It helps you to save electricity because its main floor patio allows for a second entrance and faces west for a maximum sunlight all year around. Agora tente pronunciar tudo se quiser, porque eu não vou de novo aqui não, bora pro final já. That's a great point. That's a great point. That's a great point. Pet-friendly building with the board approval and condo fees are only 313 per month, including big items like heat, including big items like heat, water, and cable TV. Heat, water, and cable TV. Ready for immediate occupancy. The furniture will be here like it is. The furniture will be here like it is. Holy moly! Holy moly, diga. Incrível, maravilha, fantástico, Ave Maria, meu Deus, é isso, Holy moly, sagrada mole.
That's really impressive. That's really impressive. I'm going to talk to my wife and call you later. I'm going to call my wife to talk, desculpa. I'm going to talk to my wife and call you later. Later. Fine. Fine. I'm sure she will love this place. I'm sure she will love this place. Tá vendo o will aqui? O will é futuro. And it's great price. And it's great price. See you. Thanks for your attention. See you. Thanks. Thanks for your attention. Thanks é obrigada. For your attention. You are welcome. See ya. You are welcome. See ya. Holy moly é impressão idiomática que quer dizer fantástico. Holy moly é moly é um nome de alguém. Real estate é agente imobiliário. Aqui, o lugar que eu estou falando, né? Estão vendo aqui? Não, eu nem sei nem que ano foi isso, mas enfim. Está aqui o condomínio com tudo incluído e o valor do condomínio e o endereço do condomínio. Limpo, brilhante, que é aqui o que dei. Sparkling, clean and the updated Ozerna condo. Sparkling, bora comigo. Sparkling, clean and updated Ozerna condo. Então, limpo, brilhante e atualizado. Condomínio em Ozerna. This impressive one bedroom, quarto, unit contains an impressive amount of space and storage. Com quarto só, infelizmente. Tem bastante espaço para armazenamento. With absolutely bright and sunny floor plan. With an absolutely bright and sunny floor plan. Floor plan. Para vocês pronunciem, viu? Quando eu dou essa pausa é para vocês pronunciarem. Featuring newer laminate flooring, which spans through the very large sized living room and dining. E aí temos aqui eles usam a medida de metros quadrados, né? Não é metros quadrados, como é, meu Deus? É pés quadrados. Tem não sei quantos pés. Seria isso aqui. Como é? É um metro, meu Deus? Sei não, deixa pra lá. Sei não tem metro não, eles gostam de sair. Então é este lugar aqui, deixa eu dar um zoom. Então o pátio, o lugar que estava sendo vendido era esse aqui, daqui. Que tem esse lugar para essa entrada por aqui ou essa entrada principal aqui. Pode entrar por aqui ou por aqui. E tem um negócio aqui de ar. E foi isso que ele reclamou. Mas terminou não comprando. Tem um quarto e um banheiro. Me esqueci o ano qual foi. Esqueci o ano qual foi. 2007.
Kind of habitations, tipos de habitações, tipo de casa, né? Types of housing, tipos de moradia de casa. Apartment building, apartment building. Aí vocês vão pronunciando aí. House. Lembrem, porque quando forem comprar alguma casa, se forem olhar na internet o preço, é bom olhar assim. Bungalow, mesmo se escrevendo bungalow, é bungalow, que é uma casa com porão, né? Mas para uma pessoa só, ou para uma família, né? Para mais de uma família. Two-story, casa de 2 andares. Two-story. Bi-level, casa de 2 níveis. Acreage é uma área, um acre, uma área plana, uma terra. Hobby farm, ranch, um rancho. Uma fazenda passatempo ou um rancho. Cottage, cottage ou cottage, o francês fala cottage. Cottage, chalé, casinha de campo, cabana. Duplex, um duplex, todo mundo sabe que é um duplex, né? Two family house, uma casa para 2 famílias, que é o duplex. Townhouse é um condomínio complexo de vários apartamentos. Condomínio ou condom. Dormitory ou dorm, é um dormitório. Mobile home, casa móvel, mas é como aquela do Denis Pimentinha, né? Nursing home, que eu detesto, é casa de repouso, infelizmente aqui é muito comum, e eles sabem que não estão cuidando bem dos idosos, mas mesmo assim deixam lá. Querem se enganar, né? Shelter, abrigo. Embora tem nursing home, que é caríssimo, que é o idoso que vai para lá. Farm, fazenda. Ranch. Também tem farmstead, eu não botei aqui, mas tem. Que eu chamo que é chácara. Farmstead. E tem Homestead, que tem um show, Homestead, se vocês quiserem assistir, que também é uma casa no mato. Houseboat, casa no barco, tem em Vancouver, tem houseboat. Semi-detached, casa que é desligada, semi-desligada, né? Casas geminadas. Uma casa ligada a outra por uma parede. É um duplex. Split level, que é nível dividido, que é umas casas que tem um nível mais alto do que o outro, mas é a mesma casa. Loft, que é o sótão, também conhecido como attic. O sótão que pode ser condomínio em um edifício que foi... Um edifício que é um sótão, como também pode ser um condomínio de um edifício que foi projetado para ser uma moradia. Isso tem muito nos Estados Unidos, eles têm um loft, que é você abre cada apartamento já vai dar dentro da casa da pessoa. Geralmente, nem sempre. Então, assim, só entra ali naquele apartamento, naquele lugar, o dono. Não tem como você clicar e já entrar. Furnished, mobiliada, que é a casa já mobiliada, né? Quem já vende. Dwelling, habitação, moradia. Furnished, dwelling, moradia. Manufactured home, casa manufaturada, que é umas casas que já compra pré-fabricada. Ele já trazem pronto, eu vou mostrar já. Raised bungalow elevado. Igloo,
que é a casa dos esquimós, do povo do... Hoje em dia, eu não sei se eles têm iglu, mas enfim. Na época que eu pesquisei, tinha essas casas assim por esses preços. Bungalows em St. Albert. Tá esse preço aqui na época que eu fiz o vídeo. Um bungalow. Acreage Hobby Farmhouse. Esse aqui. Strathcona County. Two Story, que é essa aqui em 2 andares. Split Level, notou que aqui, ó, aqui é a mesma casa, e essa daí, ó, ela vem aqui, tem aqui, tem aqui. Então tem vários níveis a casa. Aqui o primeiro andar tá aqui, mas não tá aqui. Então isso é Split Level. Temos aqui Semi-Detached, que aqui são 2 casas, né, mas é semi-separadas. A entrada aqui e outra aqui. Uma desse lado, outra desse aqui. Aqui é um condomínio que tem vários apartamentos aqui em cima. Aqui é Loft Condo, que é isso aqui, parece uma fábrica. Aqui é deixa eu na aproximada, Townhouse. Isso aqui é uma Townhouse. Tá vendo? Tem várias casas, tudinho junto com a entrada só. Deve ter um corredor aí. Tem também umas que tem uma entrada aqui do lado, né? Que não quer só a mesma entrada. É tudo junto, dividindo o mesmo teto. Não uma mesma casa, né? É o mesmo teto, assim, todo esse teto. E tem as divisões, né? Geralmente é uma montanha. Você que nunca viu um townhouse de gente que tem dinheiro. Cottage, ou cottage, furnished, que ela já está mobiliada esse cottage. O igloo, o shelter, que é para quem não tem casa ou perdeu a casa, passou por um enchente, então é um abrigo. Mobile home, que é essa daqui, você compra essa casa pronta e eles só colocam no espaço. Ou outra pessoa que já morou lá vende para você. Mas você nem todo. Onde tem mobile home só pode ter mobile home. Onde tem casa não pode ter mobile home. Porque eles alugam o terreno. Não confundir com a casa como como é o nome? O Família Desprenda, que tem aquele motorhome, não confundir com motorhome. Para lá, no Canadá e nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns estados do Brasil, assim como em diversos locais do mundo, existe comunidade de vários países. Mas aqui vamos falar dos tipos de comunidades. Tem city, a cidade, the suburbs, o subúrbio, que é qualquer um de nós vive no subúrbio, porque é o lugar que não é o centro da cidade. The country, o campo. The town, que é uma cidade pequena, um vilarejo. Village, o vilarejo. The town or village. The interior, o interior, não confundir. Toda a cidade que não for perto da praia é interior. Pelo menos é assim que entendem. The tribal. A tribal, em tribal. Tribo, né? E pronto. E a próxima é gardening, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muito demorado, mas é uma aula, né? É uma aula. Então é isso. Graças a Deus chegamos ao fim de mais uma aula.
Então, obrigada por ter assistido. Beijos. E fiquemos com Deus. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que eu responderia. Ok? E eu não alugo minha casa. Só eu e meu marido mesmo tá bom demais. Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.